boa noite a todos, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um encontro com o Nelson Tavares aqui na TV e Rádio Chico Xavier. É sempre uma alegria, uma felicidade, um prazer estar aqui com vocês nesse nosso programa. A gente aqui se encontra de 15 em 15 dias, o encontro com o Nelson Tavares é a proposta de nos encontrarmos. Eu trago aqui algumas reflexões, alguns pensamentos, que através do pensamento a gente busca ser mais feliz, a gente busca aliviar as nossas dores e continuar caminhando com o auxílio do nosso irmão maior, Jesus, e a doutrina espírita que nos auxilia nessa caminhada. E o tema de hoje que eu quero trazer para reflexão é ama o teu inimigo, ou ama teu inimigo. Na prática, como é que é essa história de amar o inimigo? Porque é muito bonito no livro e é um caminho que muitos de nós queremos percorrer e atingir algum dia, como nos ensinou Jesus. Mas vamos lá, como é que a gente faz isso, Nelson? Como é que eu transformo aquele livro bonito que eu quero seguir, que eu quero ser aquilo, para a prática, para o dia a dia, para a minha vivência, para quando o sangue sobe a cabeça e eu sou ofendido por alguém? Será que dá para fazer? Interrogação. Será que dá para amar? E amar os inimigos ainda? Será que dá para fazer isso? Saindo da teoria, é uma dificuldade, eu não vou dizer dificuldade, vou dizer compromisso, eu vou dizer desafio para todos nós que buscamos esse aprendizado na seara do Cristo. Então a gente vai aprendendo a amar aos poucos e colocando o pé no chão. A gente já sabe que não conseguimos ainda amar a tudo e a todos. Se você não sabe, eu vou te dizer, meu irmão, vamos aprender a amar, que é para isso que a gente está aqui. Com as nossas dificuldades, a gente dá o nosso passo a passo devagar nessa direção, a partir do nosso esforço, a partir do momento que a gente quer. Claro que é uma dificuldade, ou melhor, a gente pode enxergar isso como um desafio. Eu posso garantir isso para vocês, garantir isso para você que me escuta, por um simples e único motivo, uma razão muito simples. Se você já tivesse aprendido a amar verdadeiramente, você não estaria aqui, como eu também não estaria. Ok? O processo de aprendizagem no amor vai nos elevando, vai mudando o nosso patamar, a nossa categoria de evolução. E quem encarna aqui como eu, como você, salvo aqueles espíritos de luz, missionários que encarnam aqui, mas 99,99999% está aqui porque precisa aprender a amar. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre o amor, não só o amor daqueles que nós gostamos, mas a gente vai falar também desses que a gente não gosta, desses que são os nossos inimigos, de alguma maneira. Amar as diferenças, amar a quem nos persegue. A gente vai falar também um pouco sobre luz, sobre sombra, sobre pensamento, sobre vibração. Vamos falar também um pouco de comportamento e muito mais, tá bom? Então, antes de começar, isso foi só uma breve introdução, acaba que eu já vou falando. Vamos fazer a nossa oração? Vamos buscar aqui nos conectar com o alto, elevar um pouco o nosso pensamento e convido a todos, quem quiser comigo, a fecharem os olhos. Assim, agradecemos primeiramente a Deus por tudo, pela nossa vida, por mais essa encarnação que aqui nos encontramos. Agradecemos a Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso exemplo, nosso amigo, que está sempre ao nosso lado. Agradecemos também a espiritualidade de luz, que sempre conosco nesses momentos que buscamos elevar a nossa vibração, o nosso pensamento, buscando nos enriquecer com o conhecimento e os ensinamentos do Cristo. E assim pedimos autorização para dar início a mais um encontro. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá, pessoal, vamos começando o nosso encontro, vamos falar um pouco dessa história de amar os inimigos, de amor em geral. E vamos começar com o que é mais fácil, com o que muitos de nós já conseguimos alcançar, é o amor àqueles que nós temos afinidade, aqueles que nós gostamos.
E de alguma forma, penso eu, que é fácil, é mole amar aqueles que pensam como nós, aqueles que vibram como nós, amar a nossa família, amar os nossos amigos, amar aqueles que a gente se sente bem, amar aqueles que a gente gosta de conviver, que a gente gosta de estar. Isso tudo é muito fácil, penso eu. Às vezes é difícil porque também nesse processo da convivência tem ali algumas rusgas, algumas questões comportamentais no dia a dia, que há ali um conflito, um atrito e às vezes o sangue sobe, não é verdade? Mas vamos lá, vamos seguir no processo de amor. Pergunta: e amar aquele que a gente não gosta? Aquele que não bate com a gente, que a vibração, que não fecha, sabe? Uma questão mesmo de vibração, que a gente não se dá bem gratuitamente. Aquele que só de chegar perto você, não sei, não gostei dessa pessoa, não sei o que é, nem falou nada, mas olha, não bateu alguma coisa. Isso eu estou falando sem a pessoa se direcionar a você, gratuitamente, uma questão vibracional. E aí quando a gente percebe então as diferenças, amar o diferente, será que a gente consegue amar as diferenças, ou melhor, consegue amar aquele que pensa diferente do que nós, que vibra diferente, que enxerga a vida de uma maneira completamente oposta, numa outra direção? Se a gente enxerga para um lado, ele enxerga para o outro. Como é que é o nosso conviver? Como é que é o relacionamento com essa pessoa? E eu não estou falando desses que nos perseguem, tá? Eu estou pegando leve ainda, porque amar o inimigo é mais complicado ainda quando nós temos uma animosidade para uma pessoa X e essa pessoa também tem. Ou pode ser uma via de mão dupla ou de uma mão só. Como é que a gente faz isso, Nelson? Como é que a gente consegue amar os diferentes? Como é que nós conseguimos tolerar também? Porque tolerar também pode ser considerado amor, tá? A tolerância, muitas vezes, nós não precisamos concordar com tudo e com todos, porque cada um está na sua caminhada, cada um está no seu momento de compreensão. Não tem julgamento de valores, quem está certo, quem está errado, quem está melhor ou está pior. É uma questão de diferenças. Como um pode torcer para um time de futebol, ou outro para outro time de futebol que faz mais sentido para ele, porque ele aprendeu a gostar, ou não gosta nem de futebol, gosta de outro esporte, ou não gosta de esporte nenhum. Não tem melhor, não tem pior. Religião, o que responde para cada um, de certa forma, os anseios, a busca, ou não responde nada, a pessoa só segue porque o pai e a mãe assim foi. Estou pegando pontos polêmicos, ou política. Um enxerga melhor de uma maneira, outro de outra maneira. Aí a gente percebe como nós temos dificuldade de amar o diferente, aquele que pensa de outra maneira do que nós. Como é que a gente faz isso, Nelson? Vamos tentar agora colocar na prática esse processo do aprendizado no amor. Amar os que nos damos bem é difícil, como eu falei, tem ali algumas rusgas, mas é um primeiro passo. O primeiro passo, sabe onde é que era? O nosso núcleo familiar. E como nós temos dificuldade de amar esses que estão mais próximos de nós, esses que estão ao nosso lado, esses que nós encarnamos não à toa. Há um propósito, há uma razão para o seu pai ser seu pai, sua mãe ser sua mãe, seu irmão ser seu irmão, sua tia ser sua tia, e assim vai. A nossa constelação familiar define muito aquilo que nós necessitamos nesse aprendizado no amor. Então, o primeiro passo, pessoal, foca na tua família. O que acontece demais da conta é a gente esquece a família, porque tem problema, já não aguento mais, e foge de casa e busca amar do lado de fora da casa. Claro que se esse é o movimento, a gente só consegue fazer isso, que bom que assim seja, desde que a gente esteja buscando o amor. Agora, o primeiro passo, muito provavelmente, o essencial, o mais necessário na tua evolução, na tua caminhada, é amar esse pequeno núcleo dentro do lar.
dentro de casa. Uma vez que a gente já consegue ter um sentimento mais ou menos equilibrado, porque atenção, o processo de amor, é claro, também é muito natural, mesmo dentro do seio familiar, ser de diferentes maneiras, diferentes intensidades, de diferentes formas. O que isso quer dizer? Quer dizer que sim, você pode ter um sentimento muito mais profundo por um tio, por exemplo, uma conexão, uma questão mesmo de vibração, gratuita, entre aspas, e não ter tanto por uma mãe, ou um pai, ou um irmão. Mas ainda assim, o importante é buscar um equilíbrio, uma harmonia. Porque lembremos, dentro do seio familiar há muitos processos de resgate, processos de reencontros, aonde os dois não se bicam. Por isso que nós temos tantos problemas gratuitos muitas vezes, sem muita justificativa. A gente não está falando de questões comportamentais e de problemas no seio familiar de ordem psicológica. A gente está falando de problemas mesmo, é o chamado problema raiz. E quando eu falo raiz, está nem nessa vida, está em outras encarnações. São problemas gravíssimos de resgate que a espiritualidade nos dá novamente a oportunidade de encarnar no mesmo seio familiar para aprender a amar. Então, o primeiro passo, pessoal, vamos tentar buscar esse amor dentro do nosso lar, dessa constelação familiar, na nossa família. Esse pequeno núcleo, esse pequeno aprendizado no amor. Assim sendo, vamos para o próximo passo? Próxima etapa é ampliar esse entendimento. Como é que eu faço isso? Ampliar o entendimento desse amor. É levar para fora de casa aquilo que nós já conquistamos, mais ou menos de uma maneira plena, ou que não seja plena, de uma maneira mais ou menos equilibrada dentro da nossa casa. E aí a gente vai ampliar esse amor para fora do nosso lar, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, aquele que está ao nosso entorno, o nosso próximo, e também a gente vai aprender a amar os inimigos, que é mais complicado ainda. Vamos traduzir essa história de amar o inimigo? É o seguinte: ama também aquele que você não gosta. Aí então é mais difícil. Como é que eu vou amar aquele que não tem nada a ver comigo, aquele que não bate, aquele que não fecha? E pior, aquele que muitas vezes me persegue, aquele que me fez mal. Isso então é mais forte ainda. Buscar esse amor para aquele que me fez mal é muito mais complicado. Mas vamos ao nosso exemplo maior. Jesus Cristo. O que Jesus fez se não amar aquele que também os perseguia? Interrogação. Aí muita gente nesse momento fala assim: ah, Nelson, mas Jesus é Jesus, né? Espírito perfeito, está lá no topo. Aí é fácil. Não, não é fácil. Pode ser fácil para o nível que ele já conquistou, mas vamos relembrar uma coisa: todo o ensinamento de Jesus é possível. Todo o ensinamento, toda a proposta que ele apresentou de modelo de perfeição é para nós, é para mim, é para você, encarnados aqui na Terra, nesse instante. Ou seja, pode ser difícil, tem que fazer muito esforço, mas é possível. E aí começa o questionamento: o quanto que a gente está se esforçando verdadeiramente para ir de encontro com essa proposta. Porque o mais natural, sabe o que é? Ah, eu vou bloquear, não quero isso para minha vida, não quero chateação. Eu vou resolver assim, me distanciando. Muitas vezes a distância pode auxiliar quando o problema já é muito grave. Mas olha só, problema nenhum vai se resolver botando debaixo do tapete. Você pode ter o livre-arbítrio de fazer o que você quiser e botar para debaixo do tapete na hora que você quiser, mas essa sujeira aí debaixo do tapete vai voltar mais cedo ou mais tarde. Nós temos que lidar com as nossas sujeiras debaixo dos tapetes que nós viemos colocando encarnação após encarnação. Isso não há dúvida, principalmente nesses conflitos, nessas brigas que nós temos aí para trás com os nossos inimigos, e não aprendendo a amar esses inimigos. Temos hoje a oportunidade, e se nós temos já consciência disso, aumenta ainda mais a nossa responsabilidade frente
as nossas atitudes, os nossos atos. O perseguidor, pessoal, precisa de muito mais oração e de muito mais amor do que nós. Porque às vezes nessa dos inimigos, muitas vezes a gente já perdoou ou a gente cometeu um erro e já não está mais conectado com esse tipo de sentimento, com alguma mágoa, com algum rancor, com algum ódio. Mas a pessoa pode nos perseguir ainda. Perseguir não digo só fisicamente, mesmo mentalmente, vibrando negativamente, pensando mal de nós. Sabe o que essa pessoa precisa? De oração. Ela precisa de luz, ela precisa de amor. Esses que provocam o mal, que provocam a guerra num todo, vamos ampliar o entendimento agora, saindo de nós enquanto indivíduos, das nossas brigas individuais. Mas as guerras no mundo que lideram, que provocam, que fomentam, são esses também doentes como nós somos, mas mais doentes ainda. Esses talvez estão no CTI, na UTI e precisam de mais cuidado. E sabe que cuidado é esse? É amor. Nós também precisamos de amor. Mas talvez, acredito eu, ou quero acreditar, que a gente já saiu da ala de recuperação do CTI, do UTI, que a gente está ali só acamado, digamos assim, e fazendo uma terapia aos poucos e tentando aos pouquinhos dar os primeiros passos e melhorar para uma vez, um dia, avançar e sair desse hospital terra. Também hospital, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. É uma das leituras que a gente pode entender o planeta Terra, um mundo de prova e expiação, como também um hospital de doentes. Então nós, perseguidores ou perseguidos, que vivemos nessas pequenezas ainda, pequenezas quero dizer, nessa comparação frente ao amor que é a proposta do Cristo, Espírito perfeito, e já alcançou o patamar máximo de evolução, eu acredito que é o olhar compadecido para nós com as nossas pequenezas, com as nossas brigas, com as nossas picuinhas, que a gente fica brigando às vezes por muito pouco ou quase nada, quase como crianças brigando por um carrinho, por uma boneca, e a gente fica se comprometendo vida após vida, arrumando um monte de encrenca, matando um ao outro, ferindo um ao outro. Mas mais cedo ou mais tarde a gente vai chegar lá. E sabe quando é que vai ser o mais cedo ou mais tarde? Vai ser quando a gente quiser. Não vai ser na próxima encarnação. Ah, não, mas eu preciso, Nelson, de 500 reencarnações. Talvez você precise de 500 reencarnações, eu precise de 1000. Mas a gente já pode dar um passo à frente agora, hoje. A gente já pode fazer um pouquinho melhor hoje, ser um pouquinho melhor. Nessa ficha reencarnatória, digamos assim, de dívidas, vamos fazer uma matemática aqui, a gente pode ter lá 1 milhão de pontos negativos marcados. Ah, porque o meu karma é muito forte, eu tenho que cumprir, tenho que resgatar muita coisa. Provavelmente pode ser mesmo isso, mas vamos lá. Pergunta, o que a gente está fazendo hoje? Se a gente tem uma ficha aqui muito negativa, qual é a nossa ficha positiva? Quais são os pontos positivos que a gente está marcando ali no checklist? Vamos ver. Tem um monte de pontinho negativo, né? E os pontos positivos, a gente está marcando? A gente está fazendo esforço para marcar? Porque é só querer. Se você quiser fazer o bem, se você quiser aprender a amar, é fácil. De alguma forma você pode. Sem desculpa, tá? Sem desculpa. Porque ao mesmo tempo que a gente tem para nos divertir, para ter um lazer, para ter um tempo para nós, para fazer algo, a gente também pode utilizar no benefício ao próximo. Então, o tempo que, se você tiver, tá, eu estou aqui abrindo e eu não sei quem está me assistindo, mas se você tiver 1 hora para assistir um jogo de futebol ou 1 hora para assistir uma novela, que bom, eu também gosto muito de futebol, não sou muito de novela, tá? Mas estou pegando um exemplo aqui. Você também tem essa mesma hora para fazer o bem a alguém, para amar alguém, para auxiliar um irmão que está ao teu lado e necessita de ajuda. É a mesma hora, são 60 minutos. Não estou falando que não é para a gente assistir futebol e não assistir novela. Eu acho que dá para fazer tudo. Sinceramente, se combinar, dá para fazer tudo. É só a gente estabelecer, se organizar, dá para a gente assistir o futebol, assistir a novela também e também fazer o bem. E também aprender a amar. Que é a proposta que, no fundo,
A gente não vai levar nem novela e nem futebol, mas esse amor conquistado, esse valor, a gente continua carregando. Então vamos para a prática? Vamos seguindo aqui. Vamos refletir o seguinte. O outro, esse próximo, esse perseguidor, seguindo a linha de pensamento do perseguidor, tá? Ele pode ter nos feito o X, o Y ou o Z, mas independente do que ele fez para mim ou ele fez para você, o pensamento, a reflexão é uma só. Esquece o que ele fez, isso pouco importa, porque você é você, eu sou eu. Nós somos quem nós somos, independente se o fulano agiu, fez isso ou fez aquilo da outra maneira. Nessa hora, isso tampouco importa, sabe por quê? Porque ele não vai mudar quem você é, aquilo que você já conquistou, a sua essência, aquilo que você acredita é a sua luz. Todos nós temos luz. Às vezes a gente esquece disso, acha que não tem luz nenhuma, que vive em sombra, escuridão, e só o fulano lá que é iluminado, que busca, que quer, que a minha vida é uma desgraça. Todos nós temos luz. Busque enxergar as conquistas que você já realizou, não só nessa vida, em outras vidas. Esse momento que você vive agora, essa encarnação, a minha encarnação, a nossa encarnação, é o melhor de nós. Aí muita gente pensa assim, meu Deus, isso é o melhor de nós, imagina antes. É verdade, mas ainda assim, temos conquistas, temos valores. Foca no que você tem de bom, foca na tua luz. E isso a gente pode colocar em prática no nosso dia a dia, frente às pessoas que estão ao nosso redor. Vou dar um exemplo aqui, só para ilustrar, que eu tento trazer muito, gente, para os exemplos do dia a dia, para ver como é que a gente consegue aplicar o Evangelho na prática, e não ficar só no centro espírita quando a gente vai, ou para quem vai na missa, na igreja, no final de semana e acha aquilo tudo muito bonito, muito lindo, mas tem uma distância enorme. O grande desafio é a gente aplicar o Evangelho agora, hoje, amanhã, quando você acabar de ver esse vídeo aí e seguir sua vida. Essa é a grande dificuldade. Então vamos lá. Vamos dizer que a gente vai numa loja, isso todo mundo já passou, tenho certeza. Vamos dizer que a gente vai numa loja, seja ela qual for, e tem lá um atendente ou uma atendente mal encarado, sisudo, meio grosso ou meio grossa, que nos atende. Aí, naturalmente, eu não sei vocês, tá? Mas eu vou compartilhar um pouco, talvez, falar um pouco do Nelson. Naturalmente a gente pensa assim, ai, que fulano grosso, que fulana grossa, vou botar logo ele no lugar, vou rebater logo de frente, porque está me fazendo mal, e eu já vou logo e bato de frente logo. Levantou a voz para mim, eu falo mais alto. Quer ser grosso? Então vou botar aqui o pingo nos is, vou mostrar como é que é. Não é assim que muito de nós nos fazemos, interrogação, essa história de botar a pessoa no lugar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, a pessoa já está no lugar dela. Essa pessoa que está sisuda, mal encarada, mal disposta, ela já está precisando de amor, porque ela está no lugar dela, sabe aonde? Em sombra, em escuridão. Ela, mais do que nunca, precisa do nosso apoio, do nosso amor. A gente precisa, de alguma forma, a gente precisa não, a gente tem a oportunidade de quebrar esse ciclo, de retribuir o mal com o bem, seja nessa negatividade, nessa besteira, dá um sorriso, tenta ir de contraponto com essa negatividade que a pessoa está vivenciando. A gente não sabe da realidade dela, não sabe das dores dela. E se você hoje já tem condição e está nessa busca do aprendizado no amor, está aí uma oportunidade, uma excelente oportunidade de quebrar esse ciclo para esses que não conseguem vivenciar e enxergar a luz que você já enxerga. Talvez a gente não está conectado com essa luz o tempo inteiro, mas se a gente já enxerga, já sabe a direção, já tem ali, ó, ao final do túnel, a gente já consegue se guiar e se basear para chegar lá. Todos nós precisamos de luz, sem dúvida nenhuma, mas essa pessoa que vive em escuridão
qualquer fósforozinho aceso já é uma bênção para ela, já é essa luz no fim do túnel. Então que possamos ser nós essa luz no fim do túnel. Faz um teste, experimenta. Sorri para essa pessoa, dá um sorriso para ela. Quando ela vier cheia de grosseria, dá um sorriso, mas não um sorriso de deboche, de coitado, olha aí. É um sorriso de amor. Normalmente, não é sempre que acontece, tá, gente? Mas faz esse teste. Sabe o que acontece nessa hora? A pessoa fica até meio desequilibrada, meio que atônita, meio perdida, não sabe muito bem o que fazer, porque a gente quebra esse movimento, porque normalmente a pessoa já é grossa e já está esperando uma grosseria de volta e fica grosseria com grosseria e a vibração cai. A vibração da pessoa já está baixa e ajuda a nossa a baixar também. A gente se conecta com o nosso pior, com a nossa negatividade que está aí dentro também, está aqui dentro, está aí dentro. E quando a gente dá um sorriso e tenta de alguma forma quebrar esse ciclo, às vezes a pessoa fica desequilibrada porque ela não está esperando aquilo, então a gente consegue responder o mal com o bem. Ela não sabe o que é positividade, você sabe o que é positividade. E você também sabe o que é negatividade. Agora você está optando, a opção é tua, pelo bem, por essa vibração mais elevada. Essa vibração no amor, essa vibração na luz. E a luz também balança. Aliás, balança muito forte. A luz balança muito mais forte do que qualquer negatividade. Posso garantir para vocês. A luz às vezes até nos cega de tão forte que ela é. Para quem é médium e tem uma capacidade de percepção maior, sabe o que eu estou falando? Quando temos contato com a espiritualidade de luz, é de uma maneira... Pronto, não sei nem como descrever verbalmente, mas é uma coisa tão forte que é como se pudesse uma pancada no joelho para tentar fazer uma alegoria. A gente cai no chão de tamanha força e intensidade nesse amor, nessa coisa boa, nessa intensidade, esse calor que nos aquece, essa luz tão forte, tão positiva. Vamos seguindo, que a gente já está no nosso horário, eu vou falando e a gente tem horários a cumprir. Então vamos lá. Vou falar agora sobre comportamento, tá, gente? Que isso é importante nessa leitura de amor. É o seguinte: amar o inimigo não é exigir que você tenha o mesmo sentimento por aqueles que você gosta, aqueles que você afiniza, aqueles que são mais parecidos e mais próximos a nós. Vamos entender isso. Amor e sentimento, que é algo muito confuso. Amar é num sentido muito mais simples, desejando o bem, vibrando positivamente. Sabe o que é isso? É fazer ao próximo aquilo que a gente gostaria que ele fizesse conosco. Simples dessa maneira, é fazer o bem. Todos nós queremos que o outro faça bem a nós. Então, a partir do momento que a gente faz bem para o outro, vibra positivo, deseja o bem, é esse amor que a gente está falando. Independente se eu concordo com ele ou não, independente se eu gosto dele ou não, independente se a vibração bate ou não bate, ainda assim eu posso desejar o bem. Isso já é amor. Não precisa complicar muito. Às vezes a gente complica muito e acredita que amar o inimigo ou amar aquele que eu não gosto, eu preciso ter o mesmo sentimento que eu tenho por um filho, ou por uma mãe, ou por um irmão, ou por um cachorro, ou por um gato. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando de comportamento. O comportamento é minha decisão. E eu posso, se eu quiser, vibrar positivamente com tudo e com todos. É difícil, é um desafio, mas é possível fazer o bem ao próximo, independente de quem ele seja. E sabe quem é o próximo, né? O próximo é esse que está aí ao seu redor. Gostando dele ou não, ele é o teu próximo. Então, amai o próximo como a mim mesmo, como a ti mesmo. Como é que a gente ama o próximo? Será que a gente está conseguindo amar o próximo? E principalmente esse inimigo? Interrogação. Pessoal, não vamos exigir de nós o sentimento. Quer exigir alguma coisa? Exige o teu comportamento. Porque isso a gente tem o controle, é a tua opção, é a tua escolha.
é tomar controle da nossa vibração, que pode ser positiva ou pode ser negativa. Essa vibração pode ser em luz ou pode ser em sombra. É uma escolha nossa, é uma escolha no amor, é uma escolha no amar, tá bom? Já estamos no nosso horário. Vou agora só finalizar aqui, para a gente não se perder muito, porque esse nosso encontro a gente tem horário para começar e terminar. Pessoal, não vamos depender do sorriso do outro para dar um sorriso. Não precisa esperar vir de fora para a gente retribuir da mesma forma. Não dependa mais do outro para fazer algo de bom, para a gente retribuir. Não precisa dessa troca. Nós já podemos ser o ponto de luz, o multiplicador desse amor, dessa luz que a gente consegue pessoalmente adquirir. A gente não precisa, através do outro, condicionar o meu comportamento, condicionar a minha escolha de ser feliz no meu dia. Como é fácil a gente estragar logo o dia de manhã. Ah, Nelson, porque logo de manhã fulano já me falou, já me encheu a cabeça, pronto. Acabou com o meu dia. Demorei uns 3 dias para voltar ao meu normal. Não é isso que acontece? O quanto que o outro nos balança. Claro que balança, a gente está aqui encarnado é para conviver, para se relacionar, mas ainda assim a gente pode se fortalecer aí dentro. Porque pedras vão surgir no caminho, vão surgir no caminho de todos nós. Mas a partir do momento que a gente se solidifica, que a gente consegue construir a nossa base, a nossa vibração no amor e principalmente se conectando com a luz que está aí à nossa disposição o tempo inteiro, fica mais fácil se relacionar com o próximo, mais fácil esse aprendizado no amor. Então a gente tem amor aqui dentro, a gente tem luz aqui dentro, eu tenho, você tem também. E os outros, gostando ou não gostando de nós, nós podemos amar a todos. Porque no final das contas, se o outro gosta ou não gosta de nós, pouco importa, porque isso é problema dele ou é problema dela. Nem Jesus foi amado por todos. Ele acabou na cruz, no prego. Sabe por quê? Porque muita gente não gostava dele. E que pretensão é essa da gente achar que todo mundo vai gostar da gente? Vamos aprender a não ser amados também, mas não tem problema nenhum. A gente pode continuar amando. Eu sei que é um grande desafio, eu sei que tudo que eu falei aqui é até muito fácil falar, é difícil colocar na prática, mas é possível. É possível porque a gente pode fazer o nosso papel nesse aprendizado, no amor aos poucos, dia após dia, momento após momento. Faz uma reflexão, avalia a tua vida, questiona ela que você vai perceber várias brechas, várias oportunidades de aprender a amar, tá bom? Seja amigo ou seja inimigo, a gente pode amar. Pessoal, vou encerrando por aqui. Tomara que tenha feito sentido para vocês essa reflexão. Mais um pensamento sobre um tema difícil ainda, mas possível. Vou fazer a oração e convido a todos, quem quiser comigo, a fecharem os olhos e assim agradecemos a Deus Pai, agradecemos a Jesus, nosso amigo, nosso mestre, nosso guia, nosso exemplo maior, por nos ensinar todo o caminho da felicidade, por nos amar acima de tudo. E agradecemos a espiritualidade de luz que nos acompanha, que nos orienta nessa senda no amor, buscando aprender um pouco mais com o Mestre Jesus. Então assim, pedimos autorização para dar encerrado mais um encontro. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, boa tarde, boa noite a todos e até daqui a 15 dias com outro encontro com o Nelson Tavares. Tchau, tchau.
TV Chico Xavier, a sintonia do bem. Acesse tvchicoxavier.com. E nestas voltas eu vou cantando a canção tão feliz que diz: ai lili, ai lô. Por isso é que sempre contente estou. Ai lili, ai lô.